Ao lado disso, é inegável que o governo tem seus problemas, é inegável que o governo tem iniciativas que não tem nada de neoliberal, mas absolutamente nada de neoliberal. Por exemplo, no programa Nova Indústria Brasil, por exemplo, ele é um governo, ele é a maior política industrial que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro apresenta nas últimas décadas, né? A retomada do PAC, por exemplo, né? É uma outra grande iniciativa, né? Agora, e o Brasil, nos últimos 2 anos, eu não me contento com o crescimento de 3%, 4%, 2,8%, mas o Brasil cresceu, né? Cresceu a geração de empregos, gostemos ou não dos dados e do tipo de emprego gerado, né? A geração de empregos atingiu um patamar, o desemprego atingiu a sua mínima histórica, nós podemos discutir se é emprego de qualidade, se é informal ou se é formal, mas o fato é que houve essa entrega, né, que eu acho que é fundamental. Existem problemas que, do meu ponto de vista, na política externa, que são gravíssimos, isso eu tenho falado abertamente, onde eu tenho ido, isso também baseado muito no que eu vi, né, na posição que eu ocupava até então. Problemas como, por exemplo, o Brasil se afastando dos BRICS, o Brasil dobrou a aposta no G20. Corretamente, o Brasil o Lula se projeta como líder do Sul Global no G20 no ano passado, né? Mas a sociedade civil mobilizada amplamente a partir de recursos de fundações estrangeiras, como o Open Society, enquanto que os BRICS, a Rússia foi, em grande medida, boicotada pelo Itamaraty. Né? Assim como toda e qualquer iniciativa que envolva um maior engajamento entre Brasil e China, diga-se de passagem, a única janela aberta ao exterior com possibilidade, que nos entrega possibilidades, a nossa reindustrialização é um engajamento maior com a China, mas esse engajamento ele é solapado, ele é boicotado abertamente pelo Itamaraty, pelo MDIC, em grandes setores, e nós, muitas vezes, nós não colocamos no cálculo da correlação de forças, aqui não é passar pano para o governo Lula, não é nada disso. Eu costumo dizer para as pessoas que eu apoio o governo Lula abertamente, eu não sou oposição nem de direita nem de esquerda, eu apoio o governo Lula, eu sou amplamente crítico a esse governo em vários aspectos, mas esse governo não encerra em si uma contradição antagônica que possa dividir a sociedade brasileira e tem que tomar um lado em relação a isso. Não. A contradição antagônica na sociedade brasileira hoje, ele é entre o campo do presidente Lula e o campo do bolsonarismo. Né? Então, eu gosto de deixar isso muito, muito, muito claro em relação à minha posição sobre o governo Lula. Né? É muita coisa para falar do governo Lula em 2 anos, mas eu acho que com todos os problemas, o saldo ele tem pontos muito positivos e tem essas questões que envolvem a falta de uma marca para o governo. O governo ele expressa, em certa medida, a crescente incapacidade das esquerdas em geral em pensar o Brasil em termos de projeto nacional de desenvolvimento. E aqui não vem me falar que Ciro Gomes foi a pessoa que tinha isso, até porque o PCdoB fala em projeto nacional de desenvolvimento há mais de 30 anos, ou seja, é um partido de esquerda, e que é um partido de esquerda, um partido que eu sou filiado, e fala em projeto nacional como caminho brasileiro ao socialismo há mais de 30 anos, ou seja, o Ciro Gomes não é o pai dessa criança, né? Mas falta essa visão de projeto nacional na esquerda brasileira. A esquerda brasileira vive uma crise de pensamento que envolve o abandono de categorias de totalidade, como desenvolvimento, nação, projeto nacional, capitalismo, socialismo, enfim, e isso acaba se expressando, né, em um governo que se perde porque não consegue trabalhar no nível semiótico com essas categorias de totalidade que eu estou colocando. Então, o governo é vítima de uma crise de pensamento que a esquerda passa no Brasil e no Ocidente geral, né? Então, a análise ela tem que observar as múltiplas determinações desse processo que foram os 2 últimos anos, né? E, por fim, que eu gostaria de lembrar, né? É um governo que, além de não ter maioria no Congresso, além de não ter maioria na sociedade, é uma maioria muito tênue e agora está caindo a popularidade, né? É um governo que trabalha, por exemplo, um governo que trabalha, por exemplo, com o fato de que o Estado brasileiro hoje, mais de 70% das camadas superiores do funcionalismo público, né, são claramente antipetistas, anti-esquerda, lavajatistas. Então, a vida não é fácil. O vídeo que está acontecendo no IBGE hoje, né? É um fato objetivo isso, né? Então, eu acredito que tem que ser colocado isso na conta quando vai se falar em governar o Brasil a partir de uma visão de esquerda, a partir de uma visão nossa, vamos dizer assim, né?